Olá, eu sou o João Palma e este é o SETA Talks, uma produção da SETA Desenvolvimento Gerencial para você que quer transformar sua carreira e seus negócios. Se você é um profissional de recursos humanos, educação corporativa ou áreas correlatas, o tema do episódio de hoje já deve estar no seu radar. Nos últimos anos, o mercado de e-learning ou aprendizado virtual cresceu rapidamente dentro e fora do ambiente organizacional. E esse processo foi ainda mais acelerado pela pandemia de Covid-19. Isso porque, além de ser mais flexível e menos custoso, o modelo online também permite uma experiência de aprendizado mais eficiente, ágil e integrada com as tecnologias de informação. Muitas empresas já adotaram os treinamentos online como principal forma de capacitação dos seus colaboradores, mas esse processo nem sempre é simples e é preciso tomar alguns cuidados para garantir que ele seja benéfico tanto para a empresa quanto para os profissionais em desenvolvimento. Para falar mais sobre esse tema e trazer algumas dicas, convidamos o Edir Kuroda, que é um dos consultores e especialistas em educação corporativa da SETA. Edir, é um prazer te receber aqui no SETA Talks para falar um pouco da sua experiência como educador e facilitador, que aliás não é pouca, né? Então, para começar, conta um pouquinho para a gente, por favor, sobre as suas experiências nessa área e como foi se adaptar às novas tecnologias e formatos de ensino que vêm surgindo nos últimos anos. Muito obrigado pelo convite, João. Sempre um enorme prazer. Bom, respondendo à tua pergunta, já aproveito para me apresentar, né? Eu atuo como consultor na SETA há mais de 16 anos e, nesse meio tempo, facilitei cerca de 300 treinamentos de excelência operacional, liderança, inovação e gestão para empresas como Votorantim, Nestlé, GE, Ambev, Braskem, Cargill, Hospital Sírio-Libanês, entre muitas outras. Até alguns anos atrás, a maior parte desses treinamentos de fato era presencial. E passar por essa transição, sobretudo desde a pandemia, trouxe de fato muitos desafios. Permita-lhe fazer um exemplo aqui, né? Uhum. Quando o instrutor precisa complementar o seu raciocínio sobre o material principal do treinamento, no modelo presencial, simplesmente ele toma uma folha do flipchart ou vai lá direto para o quadro branco e desenha, escreve o que ele precisa no momento. Ou seja, algo fácil, simples, quase intuitivo. Ele não precisa se preocupar com nenhuma dificuldade do como fazer isso. Já no modelo online, dependendo dos recursos, como ferramentas digitais, dispositivos tecnológicos, mesa digitalizadora, até mesmo o uso do mouse e do touchpad, pode ser bem difícil fazer esse mesmo processo. Cria-se um hiato no meio da explicação, né? Onde o interlocutor está ainda se adaptando, buscando formas de ilustrar e representar o que quer dizer a plateia. Algo que ele faria em poucos minutos no presencial pode se tornar uma eternidade no modelo virtual. Imagino que alguns aqui, ouvindo o contexto que acabei de explicar, podem até ter se enxergado nesse cenário. Poxa, isso acabou de acontecer comigo, eu tive essas dificuldades, né, justamente nesse modelo virtual. Sem contar com as trocas de telas que está compartilhando. Isso se não compartilhar algo indevido, que não deveria estar na pauta do treinamento, o tempo gasto para escrever algo que no final fique ilegível na tela, desenhos não tão claros ou confusos. Percebeu que tudo isso é um prelúdio para a distração da plateia? E, consequentemente, a perda do engajamento. O instrutor, por sua vez, se sente inseguro, fica com medo das críticas que ele vai acabar recebendo, de cair no tal estereótipo do analfabeto digital, mesmo que, apesar do seu altíssimo grau de conhecimento técnico sobre o tema que ele vai ministrar, possui muitas dificuldades básicas ainda em lidar com a tecnologia no mundo digital. Interessante é que muitas pessoas memorizam eternamente os traumas, mas não se dão conta também dos benefícios e vantagens que podemos usufruir em treinamentos no modelo online. Realmente, Edir, até mesmo para a minha geração que cresceu em um mundo já bastante digitalizado, foi difícil se acostumar com o ensino virtual. Porque além da dificuldade de acesso à tecnologia adequada que muitas pessoas têm, também é difícil manter o mesmo nível de atenção e participação que você teria em uma aula presencial. Então, na sua opinião, quais são os principais erros que os profissionais facilitadores cometem no ensino virtual e o que eles podem fazer para superar essas barreiras?
Primeiramente, João, o que precisamos entender são os porquês desta resistência ou falta de interesse nos treinamentos na modalidade online. Realmente, quando a gente menciona o termo virtual, ensino à distância, remoto, várias pessoas já torcem o nariz, ou já acham que não vai funcionar, que vai ser monótono, que não vai aprender absolutamente nada, e por aí vai. Isso ocorre porque, infelizmente, muitos profissionais que já ministravam inúmeros treinamentos e com muita qualidade técnica, aliada às facilidades que eles tinham no modelo presencial, fatalmente migraram o mesmo formato, do tipo Ctrl+C, Ctrl+V, para o modelo virtual. Mas não é 100% igual. Isso é muito importante para ser compreendido e, de fato, motivar o interlocutor que pretende ministrar seu treinamento na modalidade online a se preparar melhor. Não há melhor improviso do que aquele que você mais pratica, prepara, ensaia antes. Sabe aquela mentalidade em time que está vencendo não se mexe? É isso que esses profissionais acreditaram, e assim ignoraram os novos e diferentes desafios presentes no modelo virtual. É um erro gravíssimo, na minha opinião. Uma coisa é você ouvir a explicação de um tema muito técnico, por horas e horas, mas ter o instrutor do seu lado, para ele poder te guiar, auxiliar, respondendo, interagindo, no mesmo momento quando houver a dúvida. Ou até mesmo, em alguns casos, antecipar ou construir uma solução junto com o aluno, ao perceber que ele possa estar confuso sobre como aplicar e desenvolver tal conceito. Outra coisa completamente diferente é receber essa explicação de forma 100% passiva, sem qualquer tipo de interação, motivação, incentivo, mesmo que gestual e visual com o instrutor. Notou que no modelo virtual já partimos de um enorme desafio? Sim. Né? Ser mais atrativo ao aluno do que as inúmeras fontes de distração às quais ele poderá estar sujeito durante o treinamento. Não que isso não possa ocorrer também no modelo presencial, mas no modelo virtual, a gama de distrações cresce demais. E detalhe, enquanto no modelo presencial o instrutor consegue detectar facilmente as fontes de distração, no modelo virtual muitas dessas fontes são ocultas, camufladas por trás da tão temida webcam apagada dos alunos. No presencial, com certeza, você conseguiria detectar mais rápido esse problema. Interessante você ter tocado nesse ponto da webcam, Ed, que é realmente, mesmo em treinamentos online que eu já participei, com profissionais muito experientes, facilitadores muito experientes, é visível o desconforto e a insegurança deles quando a maioria das pessoas está com a webcam desligada e não liga o microfone ali nem para interagir, para responder as perguntas que são feitas. É um ponto delicado, mas importante para ser levantado, João. O sucesso de um treinamento ou qualquer outra atividade proposta no modelo online, como reuniões, palestras, mentoria de projetos, depende do interesse genuíno das duas pontas, interlocutores e os ouvintes. Veja que eu estou insistentemente mencionando essas duas funções no plural, porque devemos promover diálogos, com trocas e interações, e não monólogo. Uma forma que eu venho aplicando nas duras tentativas, ora com êxito, ora com uma certa dificuldade, dependendo do perfil, ou até mesmo da maturidade por parte dos participantes nos treinamentos, é tornar a plateia mais protagonista durante as sessões. Na SETA, fomentamos que cerca de 70% do tempo dedicado aos treinamentos, isso vale tanto presencial como virtual, sejam voltados à aplicação da teoria aprendida, em formato de exercícios em grupos, games, dinâmicas, quizzes, ou seja, jamais deixar o participante sentado o tempo todo, por horas e horas, só ouvindo passivamente o que o instrutor fala. No modelo presencial, você como instrutor consegue rapidamente formar as equipes, aplicar as dinâmicas e obter uma devolutiva do que eles conseguiram desenvolver. E tudo isso de forma muito ativa, tem movimentação das pessoas, debates. No virtual, é preciso buscar alternativas. E nem sempre isso já vem pronto de prateleira. Ou é fácil de inventar, criar, adaptar no momento do curso. Demanda um certo preparo com outras equipes, programadores, desenvolvedores de games, voluntários para testar exaustivamente se existe ainda algum gap ou bug do sistema. Sobre esse ponto, eu trago, se me permite, algumas dicas bem simples
mas úteis para auxiliar nesse processo. Primeiramente, lembrando, né, desse fator da preparação antes do evento em si, minha sugestão é começar a investir no seu tempo em pesquisa de recursos que você pretende e pode aplicar. Há muitas ferramentas e técnicas disponíveis. Além disso, é possível acessar boa parte delas de maneira gratuita. Basta procurar. Inclusive, daria até para fazer um outro podcast só dedicado a esse tema de tão vasto e diverso que ele é. Opte também por plataformas que permitam criar as famosas salas simultâneas, as breakout rooms, e fragmentar as atividades que permitam que elas sejam mais curtas, que possam ser realizadas em pouco tempo. Se for algo muito genérico, abstrato e vago, cuidado, alerta, perigo, né? Agora, quanto mais específico, concreto e de imediato, melhor para aplicar e dar o foco em relação às atividades. Uma outra dica legal é manter a interação com os participantes ao máximo, mesmo quando estão nessas atividades em grupos, procurando entrar realmente de tempos em tempos em cada sala simultânea. Se puder contar com mais facilitadores, instrutores que compartilhem desse papel durante as dinâmicas, será de grande ajuda para manter as equipes engajadas o tempo todo. Procura também incentivar os participantes a apresentarem seus trabalhos como multiplicadores, e não como meros usuários das técnicas e ferramentas que foram aprendidas. Em outras palavras, os participantes não vão simplesmente apresentar, mas sim vão dar um show, uma aula sobre o tema que eles desenvolveram. E aí o desafio acaba sendo bem maior. Promova também um debate construtivo entre as diferentes formas que cada equipe aplicou as técnicas e ferramentas durante as atividades. A ideia não é só compartilhar as glórias, as vitórias e sucessos na tarefa, mas ter a humildade de compartilhar também as dificuldades encontradas, as dúvidas coletivas que surgiram durante a execução dessas tarefas. É aí que nós conseguimos, de fato, uma troca produtiva, né, rica das boas práticas verdadeiras entre as outras equipes. O momento do debriefing é essencial para trazer mais aprendizado, principalmente aquelas boas práticas que, de fato, a gente só acaba detectando, experimentando, testando. Por fim, não se esqueça do recurso que alguns participantes preferem usar, o famoso chat das plataformas de videoconferência. É legal de tempos em tempos dar aquela espiadinha, aquela olhadinha no que está aparecendo por lá e valorizar o conteúdo exposto. Eu mesmo já presenciei treinamentos online onde o participante simplesmente não conseguia ligar o microfone, ou tinha dificuldade para conseguir falar por estar compartilhando espaço, né, com outros colaboradores, perdia a privacidade, ou até mesmo era interrompido, então quando ele ligava o microfone, outros ruídos apareciam, outros diálogos, então ele optava em escrever tudo o que pensava, opinava nas discussões, ao invés de falar. Não podemos ignorar essa parcela muito importante do público, João. Se incluirmos também as pessoas com deficiência auditiva, o chat acaba sendo um canal de comunicação muito importante. Inclusive, um outro ponto essencial que deve permear todo esse processo que eu descrevi é sempre ter uma boa empatia com os participantes, entender seus contextos e limitações. As pessoas em home office, por exemplo, precisam dividir sua atenção entre uma gama de atividades paralelas, que muitas vezes são urgentes. Filhos pedindo ajuda, é o pet lá que precisa da devida atenção, a campainha, o interfone que toca insistentemente. Afinal, nenhum pai ou mãe deixaria seus filhos gritando, berrando de dor, ou pedindo por ajuda sem dar a devida assistência. Isso vale também para os e-mails importantes, chamadas telefônicas. Eu tenho orientado aos participantes dos treinamentos a usarem os recessos, né, as pausas do coffee break, o almoço, com uma duração um pouco mais prolongada que o normal, para que eles usufruam do devido descanso, alimentação, mas também para fechar o que eu chamo de circuitos abertos, que são justamente as fontes de distração. Eu já falo abertamente, né, que já disponibilizo um break mais prolongado para que todos consigam solucionar esses temas com os e-mails pendentes, chamadas telefônicas que precisam ser atendidas e que poderiam ser distrações durante o curso. Se os participantes conseguem se aliviar desses apertos, e não apenas no sentido fisiológico, mas também psicológico, eles vão se engajar muito mais durante o treinamento. E agora, para fechar, Edir, eu quero que você fale um pouco sobre o papel das organizações, que muitas vezes são as contratantes e as principais interessadas no sucesso desses treinamentos, né? Como elas podem contribuir para que os colaboradores tirem o melhor proveito possível dos treinamentos virtuais?
Excelente pergunta, João. E essas dicas que eu vou falar servem tanto para os treinamentos na modalidade virtual, mas também cabem perfeitamente para o modo presencial. Veja bem, as organizações representadas pelas pessoas que contratam o evento precisam se assegurar que tanto a definição do tema principal, bem como as suas pautas, né, na definição do escopo, estejam intimamente alinhadas às reais necessidades e expectativas dos participantes. E quando eu falo participantes, são todos, tá? Não pode deixar nenhum grupo aquém desse mapeamento. E há dois tipos de plateia. O grupo daqueles que querem, pediram, rogaram todo santo dia para que a organização oferecesse o treinamento, o workshop, pois enxergam o valor, né, e se interessam genuinamente pelo tema que será desenvolvido, daquele outro grupo, dos que literalmente caíram de paraquedas, sem interesse algum, muitas vezes estão sendo até forçados a fazer o treinamento, porque não enxergam valor ou realmente não desejam participar e se envolver, né, no que será aplicado. Obviamente, para evitar o caso do segundo grupo, dos paraquedistas, e maximizar o perfil desejado do primeiro grupo, uma boa sondagem com as pessoas certas para definir corretamente o tema, novamente, né, o escopo, as pautas, é essencial. Infelizmente, alguns contratantes ou se esquecem ou fazem esse processo de forma secundária, sem dar a devida importância. Em muitos casos, o que pode gerar o interesse pelo treinamento do grupo dos potenciais paraquedistas, na verdade, seja um outro tema diferente, ou algum pré-requisito a ser trabalhado para depois explorar de forma mais produtiva e efetiva o tema original que foi pensado com esse grupo. Aí começam a se criar as famosas trilhas de aprendizado. Outro ponto fundamental, João, é disponibilizar os recursos necessários para que os participantes do treinamento consigam, de fato, aplicar na prática os conhecimentos, técnicas e habilidades que foram obtidas, seja na sua rotina, para solucionar os problemas da empresa, seja no desenvolvimento de novos projetos de melhoria e inovação. A valorização e reconhecimento ao obter os resultados esperados, através de celebrações, publicações internas sobre o benefício obtido, é outra chave de suma importância que depende das organizações para fomentar cada vez mais o sucesso dos programas de treinamentos e desenvolvimento pessoal. Edir, muito obrigado novamente pela sua participação aqui no SETA Talks. Eu espero que esse papo nosso auxilie quem está nos ouvindo a explorar o potencial desse modelo, que, se for muito bem aplicado, pode sim trazer grandes resultados para as organizações. Inclusive, convido você, ouvinte, a conhecer algumas das soluções e treinamentos de educação corporativa oferecidos pela SETA, acessando o nosso site www.setadg.com.br e também nos seguindo nas redes sociais, SETA Desenvolvimento Gerencial, no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e aqui no Spotify, é claro. Meu nome é João Palma, desejo uma ótima semana e até o próximo episódio.